Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua história. Aqui é o pastor Ivan Borges e hoje vamos gravar mais um vídeo aqui para esse canal. E desta vez eu vou gravar um vídeo que as pessoas sempre me pedem para gravar. Na verdade vai ser uma série de vídeos que eu vou lançar aqui no canal para aquelas pessoas que estão querendo ingressar no ministério da palavra, querem ser pregador, querem saber como é fazer uma ministração, como é fazer uma pregação, como é que dá os primeiros passos na vida religiosa, na área da pregação, e como é levar a mensagem do Evangelho ao coração das pessoas, levar a mensagem do Evangelho aonde quer que Deus te enviar. Muita gente me pede esse vídeo, muita gente me pede, e eu sempre dizia ao pessoal que eu estava me estruturando para poder trazer esse ensinamento e abençoar muitas vidas. Eu espero que abençoe de fato a sua vida, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ativa o sino das notificações e deixa like nesse vídeo. Deixa muito like nesse vídeo, porque assim você vai estar me ajudando bastante. Eu sei das dificuldades das pessoas que estão começando a pregar ou têm o desejo de ministrar a palavra, mas se sente incapaz. Eu sei como é isso, porque eu já passei por isso no início da minha caminhada, há muito tempo atrás. Eu queria ministrar, eu queria pregar, eu sentia um desejo muito grande de ministrar a palavra. Logo quando eu entrei na igreja e iniciei a minha caminhada com Cristo, eu queria estar entre os pregadores, eu queria levar a mensagem do Senhor, eu queria saber ministrar, mas eu me sentia incapaz. Eu acreditava no início da minha caminhada que eu não conseguiria. E aí eu encontrei algumas pessoas que jogaram um balde de água fria em mim e diziam também que eu nunca ia conseguir ministrar, que eu nunca ia conseguir pregar. Já teve vez que alguém chegou para mim depois de uma ministração muito simples, eu estava bem no começo, e alguém chegou para mim e disse assim: é melhor você procurar outro ministério, outra coisa para fazer na igreja, porque para pregação você não presta. Então eu já ouvi isso, já ouvi muita coisa, mas a realidade da minha história hoje diz o contrário do que aconteceu na minha caminhada no princípio. Ao longo das minhas gravações, dessa série de vídeos que eu vou gravar para ensinar você, meu querido, que está começando, você que não sabe nem achar o livro da Bíblia direito, você se perde até no momento que vai procurar uma referência bíblica, ou até você não sabe nem onde é que está o livro da Bíblia para poder ler o versículo que você quer. Tá? Então você que está iniciando, você que está dando os primeiros passos, você que tem uma oportunidade na igreja, alguém te chama para você dar uma saudação, e quando você chega lá você treme, você se sente incapaz, você acha que nunca vai conseguir, só que tem um desejo no seu coração, você acredita que Deus te chamou para essa obra, tá bom? Então se você acredita nisso, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, porque essa série de vídeos vai abençoar a sua vida tremendamente. Eu vou ensinar para você tudo, desde o início, o passo a passo, como você ser um pregador, como você ter o conhecimento necessário para poder levar a mensagem do Senhor aos corações e abençoar as vidas, tá certo? Então, não se desespere, não se iluda com as palavras contrárias. Na nossa vida a gente acha muita palavra contrária, a gente acha mais pessoas para nos desestimular do que pessoas para nos estimular. Isso é o natural da vida, tá bom? Mas essas pessoas não entendem o que Deus pode fazer pela sua vida. Então acredite em você. Eu sempre falo isso. A primeira pessoa que tem que acreditar na gente somos nós mesmos. Então, se você acredita,
em você, se você acredita no seu potencial, se você acredita no Deus que está no céu, que é poderoso para fazer grandes coisas, então você pode ir longe, você pode ir muito longe. Então, o que é que o pregador precisa? Nesse vídeo a gente vai falar disso. 3 coisas que todo pregador precisa. É essencial na vida do pregador, é essencial na vida do ministro. Primeiro, aqui em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é o episcopado? Episcopado é a obra de um bispo, o trabalho de um bispo, né? O que é que um bispo faz? O bispo não leva a mensagem do Senhor aos corações, não é um pregador, não é aquela pessoa que leva Jesus às pessoas, que leva a esperança, que leva a mensagem do Evangelho às pessoas. Aquele que deseja a obra de um bispo ou o episcopado, excelente obra deseja. Então, se você deseja a área da pregação, esse texto sempre esteve no meu coração. Eu sempre soube que a pregação era uma excelente obra. E eu tinha no meu coração que eu queria ser um pregador, que eu queria ministrar, que eu queria levar Jesus às pessoas. Eu queria levar Jesus às pessoas. Então, se você tem isso no seu coração, saiba, meu amigo, meu irmão, meu querido, que esta é uma excelente obra. Agora, 3 coisas que você precisa na sua vida, que eu preciso, que todo pregador precisa. Primeiro, a palavra de Deus. Você nunca será um pregador se você não obter o conhecimento da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que você precisa fazer é aprender a Bíblia. Quando o médico ele vai para a faculdade, o que é que o médico vai aprender lá? Ele vai aprender sobre o corpo humano. Ele vai aprender toda a anatomia humana. Porque o instrumento onde ele vai trabalhar é o corpo humano. Ele vai trabalhar no corpo humano. Se é cirurgia, se é diagnóstico, se é prescrever alguma medicação, não importa. Ele vai trabalhar com o corpo humano, então ele vai aprender o corpo humano. O engenheiro vai para a faculdade, ele vai aprender sobre as construções, seja o mecânico, seja o industrial, seja o elétrico, seja o civil, ele vai aprender a área dele ali. O motorista, ele precisa entender o veículo que ele está conduzindo. Se ele não entender o veículo, ele pode causar um acidente, um grande estrago, se ele não entender. O pregador precisa entender de Bíblia. E para entender de Bíblia, você precisa começar a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia interpretar. Ler, eu sabia ler, mas eu não sabia interpretar a Bíblia. Por vezes, eu conversava com meus líderes, perguntando coisas que hoje eu considero simples da Bíblia, de simples interpretação, mas que no princípio da minha fé eu não sabia. Então eu incomodava muito meus líderes e eu perguntava para eles. Então, se você tem um líder, pergunta para ele: não entendi tal passagem. Senta com o seu pastor, senta com alguém que é mais experiente de Bíblia do que você e pergunta para ele. Isso não vai matar você, não vai tirar nada de você, vai acrescentar mais na sua vida. Até o ponto que você vai começar a crescer sozinho, você vai começar a caminhar, que você vai começar a ter um desenvolvimento para entender a Bíblia através do Espírito Santo te ensinando. Mas o conselho que eu quero te dar hoje é o seguinte: talvez você diga aí, mas eu tento ler a Bíblia e não consigo. Eu não sei interpretar, eu não sei o que é que acontece e tal. Escuta o que eu vou te dizer. Leia, apenas leia. Leia a Bíblia. Se você quiser um conselho melhor ainda, comece no Novo Testamento. Pega a sua Bíblia, pega o livro de Mateus, leia Mateus todo. Não entendi parábola tal, não entendi
texto tal, não entendi isso, não entendi o porquê daquilo, não importa, leia. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João, leia Atos, leia Romanos, leia Corinto, leia Éfeso, leia Gálatas e vai lendo. Leia até Apocalipse e depois volte para Mateus de novo e leia tudo novamente. E quando chegar em Apocalipse de novo, volta para Mateus de novo e leia. Leia o Novo Testamento pelo menos 3 vezes. E você vai ver que na terceira vez que você lê, a sua mente vai começar a abrir. E você vai começar a entender algumas coisas. Porque se existe uma coisa que é certa, é a Bíblia explica a Bíblia. Não tem para onde correr. A Bíblia explica a Bíblia. Tá bom? Mas leia. Esse é o instrumento que você precisa ter intimidade. Você precisa ter intimidade com a Bíblia. O pregador precisa conhecer de versículos. O pregador precisa saber da referência na Bíblia. O pregador precisa conhecer onde estão os livros, a sintonia dos livros da Bíblia, onde estão os livros da Bíblia. O pregador precisa conhecer o instrumento que ele vai utilizar na pregação. O instrumento que ele vai utilizar na pregação é a Bíblia. Então comece a ler. Depois que você lê pelo menos 3 vezes o Novo Testamento, vá para o Velho Testamento. Chegando lá em Gênesis, leia de Gênesis a Malaquias. E leia e releia. E vá lendo. Não precisa ler tudo em um dia que você não vai conseguir. Mas eu garanto que se você tiver foco e determinação, no ano você consegue ler a Bíblia pelo menos 2 vezes. Ela toda. Estou falando dela toda. Em 6 meses, indo tranquilamente, você consegue ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Então leia. E você vai ser um pregador cheio do conhecimento de Deus. A segunda coisa que é imprescindível para o pregador cristão é que ele seja uma pessoa de oração. Você precisa aprender a arte da oração. A oração na vida do pregador é indispensável, porque a oração vai o conectar com Deus. A oração vai trazer para ele experiências com o Senhor. A oração é o nosso diálogo com Deus. E o pregador precisa dialogar com Deus. O pregador precisa orar. Ore, meu querido. Comece a orar. Leia a Bíblia. Faça oração. Mas eu não estou dizendo de alguns minutos de oração. Eu estou falando de muita oração. Você quer ser um pregador cheio da unção de Deus? Ore muito. Ore bastante. Ore mais do que todo mundo na sua igreja. Se for possível, ore mais do que todo mundo na sua igreja. Ore de madrugada. Ore de manhã cedo. Ore de tarde. Ore de noite. Tenta passar 1 hora de joelhos dobrados diante de Deus. Falando com o Senhor, pedindo para Ele preencher seu ministério. Para Ele fazer de você um pregador cheio da sua unção e da sua presença. O pregador precisa orar. Porque a oração coloca ele no centro da vontade de Deus. Agora imagina você no centro da vontade de Deus, você dialogando com Deus e você com o conhecimento da Bíblia. Você com certeza vai ser um pregador que Deus vai usar poderosamente. Terceiro lugar, que talvez algumas pessoas achem bobagem, mas eu acho imprescindível para o pregador, é que ele seja uma pessoa de jejum. Jejum. Quando eu comecei de jejuar, e olha que eu sempre usei isso no meu ministério, oração, jejum e leitura da Bíblia. Oração, jejum e leitura da Bíblia. Eu comecei muito com leitura e oração. Mas quando eu comecei a jejuar, a minha vida viveu um deslanchar de Deus poderoso. Porque o jejum te dá ousadia. O ato de jejuar te aproxima de Deus. Jesus falou aos discípulos de João: olha, eles não jejuam porque eles não precisam jejuar enquanto o noivo está com eles.
Mas dias virão em que o noivo será tirado e nesses dias eles jejuarão. Jesus estava dizendo ali, ó, eles vão precisar me encontrar, se aproximar de mim. E a melhor maneira deles se aproximar de mim é jejuando. Eles jejuarão um dia, falando a respeito dos discípulos. Então, se você quer, querido, ter um ministério cheio de Deus, jejue. Faça jejum. Eu me lembro que no começo da minha fé, não estou dizendo para você fazer isso. Só faça o que o seu corpo aguenta você fazer. Eu fazia porque eu aguentava. Na época eu jejuava bastante. Eu gostava de fazer o jejum segundo os judeus fazem. Qual é o jejum dos judeus? Os judeus, eles 6 horas da tarde, sexta-feira, 18 horas de sexta-feira, ele encerra, fecha a sua boca. E ele só vai abrir a sua boca 6 horas da noite do sábado. Então eu fazia pelo menos 2 vezes por mês eu conseguia fazer esse jejum, o jejum dos judeus. Eu ficava um dia inteiro, de 6 horas da noite de sexta até 6 horas da noite de sábado, sem comer pão e sem beber água, na presença de Deus. E eu vi a glória do Senhor sobre a minha vida. Então jejum, você pode jejuar de 12 da noite até 12 do dia, né, meio-dia. Você pode jejuar algumas horas, se você não aguentar jejuar muito, mas jejue. Foque nisso. Então nós vamos falar tudo sobre pregação aqui, nessa série de vídeo. Eu vou te ensinar a você pegar um texto, qualquer texto da Bíblia, e você construir uma mensagem, você ministrar para um pouco número de pessoas ou para uma multidão. Mas para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é ler a Bíblia. Começar a ter uma vida de oração e jejuar. Faça isso e com certeza coisas grandes Deus vai fazer no seu ministério. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre materiais que o pregador precisa para montar uma boa pregação. Então, não perca o próximo vídeo. Assina esse canal e você vai ser notificado. Que Deus te abençoe. Compartilha muito esse vídeo e eu tenho certeza que junto vamos fazer uma grande obra na presença de Deus.